O grande alvo da vida humana é conhecer a Deus, é amar a Deus. É assim que declara a Confissão de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Gozar a Deus, viver para Deus, glorificar a Deus. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã. Deus abençoe, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, curta, comente, se inscreva. Gente, tem pessoas que acham que eu peço para curtir porque, eu preciso da aprovação de vocês. Eu estou com o meu ego tão ferido. Pelo amor de Deus, gente, não é isso não. É porque o YouTube, quando tem muitas curtidas, ele entende que o vídeo é bom, então ele mostra o vídeo para mais pessoas. É por isso que a gente fala isso, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Então me ajudem aí, por favor. Quando tem muito comentário, o YouTube entende isso. Poxa, é um vídeo que está tendo engajamento, as pessoas gostaram do vídeo. Então, por isso, eles levam o vídeo para muita gente. E eu não consigo responder todo mundo. Muitas vezes eu vejo, nem uma curtidinha eu dou. Eu vejo muitas vezes os comentários, mas é humanamente impossível que eu curta, comente tudo. Não dá. Mas, então, por favor, faça isso como cristão. Ser cristão é isso muitas vezes. Sabe? É dar sem esperar receber nada em troca. Porque tem gente assim, ó, ele comenta se eu der uma comentada e responder, mas eu não consigo. Me perdoem, eu não consigo, são muitos comentários. Eu lembro, quando eu comecei o canal, meu canal estava lá com uns 20 mil inscritos. Aí tinha uma pessoa que dizia assim, agora que tem 20 mil, eu vejo que você responde bastante pessoas. Quando seu canal crescer, tiver maior, você vai responder a todo mundo. Aí os meus próprios inscritos aqui respondiam para ele, sim, pode deixar. Ele não vai comer mais, ele não vai criar os filhos dele, ele vai ficar aqui só para responder vocês o dia inteiro. Então, olha, negue o seu ego, dê com uma mão e não espere receber nada em troca. E outra, e vocês estão recebendo. A minha parte aqui é fazer esse vídeo para vocês, fazer esses devocionais para vocês. E eu peço, me ajude minimamente, né? Comentando, curtindo e se inscrevendo também. Né? Me ajude. Eu não vou prometer para vocês que eu vou responder todo mundo, porque não dá. Mas eu leio muitos comentários sim, e de coração, isso me motiva também, cada comentário, eu fico muito feliz. Obrigado, me ajudem aí, gente. Então, bora pro vídeo, bora pro nosso devocional de hoje, né? Então vamos ler aqui. Salmo 18, 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha força, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. E a minha torre de proteção. Então tá vendo? Olha, eu te amo. Davi, então, lembra que eu contei para vocês ontem? Este salmo aqui é baseado... vamos ler novamente. Aqui o subtítulo ali, ó, acima do capítulo 18. Ao regente de coro, o Salmo de Davi, servo do Senhor, ele falou as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse salmo tem esse fundo histórico. Davi já velho, em paz e tranquilidade, tendo vitória sobre todos os seus inimigos, incluindo Saul. E aí por isso ele começa, eu te amo, ó Senhor. Muitas vezes a gente fala desse negócio, né, essa separação. Gente que ama a Deus só por aquilo que faz. Aqui Davi não faz muito ou gente que ama a Deus por aquilo que ele é. Mas aquilo que ele faz é aquilo que ele é. Não tem como separar isso. Então Davi aqui, ele está descrevendo tudo que Deus fez por ele. E é justamente por isso que Davi ama a Deus. Ele descreve as suas vitórias, a graça de Deus, cuidando de Davi ao longo da vida dele. Então, assim, não dá para separar o que Deus é do que Deus faz, porque o que Deus faz é uma consequência direta de quem Deus é. Então, Deus amou Davi, apesar dos defeitos de Davi, Deus não desistiu de Davi, Deus perdoou Davi. Lembra do caso de Betseba? Então, veja bem, como não amar a Deus? Ele nos amou sendo nós pecadores, por aquilo que ele fez. Nós éramos ímpios, malignos, depravados, e ele não desistiu de seu povo, de seus eleitos. Ele um dia nos resgatou da lama do pecado sem que nós tivéssemos feito nada para merecer isso. Então, como não amar a Deus? Por aquilo que ele fez por nós, por sua libertação de nossos inimigos, e o maior inimigo, o nosso pecado, o diabo, a morte. Então, como não nos amar a Deus com base no que ele fez por nós, sendo nós ímpios e depravados, adúlteros, mentirosos e assassinos como Davi? Então, é claro que o nosso amor a Deus brota daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E é isso que Davi está dizendo aqui. Você vai ver Davi aqui no Salmo 18 contando um monte de vários e vários feitos de Deus em relação a ele.
E a Bíblia declara que amar a Deus é mandamento. É mandamento. Deus ordenou que nós amássemos a Deus. Primeiro que é a coisa mais lógica. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Então é justo que amemos a Deus. Tendo Deus nos amado, sendo nós ímpios e pecadores, é justo, é correto que amemos a Deus de volta. A Bíblia declara que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É justo também. Por que é justo? Por exemplo, seu pai. Ou pegue uma coisa que você gosta muito. Pegue uma coisa que você gosta muito. Em primeiro lugar, minha família, não é? Minha esposa, meus filhos. Não é? A gente ama demais. Cada um, eu tenho 4 filhos. Só 4 filhos, gostaria de ter muito mais. Poxa, é de uma alegria, assim, imensurável. Então, como não amar a Deus? Porque se os meus filhos são uma bênção, imagine o ser que deu os meus filhos para mim, que deu a minha esposa para mim, a minha igreja. São pessoas tão especiais. As pessoas que me acompanham, sabe? São de um carinho tão grande comigo. E me machuquei o joelho, eles mandam mensagens. E assim, eu não sei para os outros, mas para mim faz uma diferença muito grande. Poxa, cada mensagem de carinho. Mas aí eu penso, e quem me deu a minha família, a minha igreja, essas pessoas que me acompanham na internet? Quem? Foi Deus. Então, Deus é muito maior, né? Afinal de contas, tudo de bom que a gente tem foi Deus que deu. Quando eu era garoto, eu gostava muito de jogar bola, né? E aí, com acho que 36 anos mais ou menos, eu rompi o ligamento. E aí acabei de operar, né? Mas acho que eu não vou jogar mais não, porque é muito perigoso, não quero ficar velho aí, machucando toda hora. Mas enfim, né? E eu jogava relativamente bem, e eu sou magrelo, eu acho que isso me ajudou a ser muito rápido, eu era muito rápido. E tinha um prazer ali no esporte, né? E isso é uma atribuição da vida humana, é uma coisa dessa existência apenas, mas Deus está em todas as coisas, afinal de contas, o nome dele é glorificado em tudo que ele faz. Porque quando o ser humano inventa coisas e cria coisas, o ser humano está glorificando a Deus. Quão inteligente Deus é em fazer um ser humano, alguém que consegue cortar o vento. Isso é o futebol. Cortar o vento, mudar de direção rapidamente, isso é genial. Isso é genial que Deus fez. Então eu tinha, né, prazer no futebol, gostava de futebol, mas quem me deu o futebol? Quem permitiu que eu jogasse futebol, que eu brincasse de futebol? Foi o meu Deus. Então, como que eu poderia amar mais o futebol do que o meu Deus? Por isso que quando eu rompi o ligamento, falei, acho que eu nunca mais vou jogar. Fiquei triste, obviamente, mas não assim pensando minha vida acabou. Por isso que muitas pessoas, elas não podem cantar como Davi. Davi está cantando aqui no final da vida. Davi perdeu o filho. Absalão, da maneira cruel. Davi teve um filho que estuprou outra filha, depois um outro filho matou esse filho. Davi teve uma história de uma vida muito sofrida. E mesmo assim ele está cantando aqui. Por quê? Ele perdeu muitas coisas. E mesmo assim ele está feliz, porque Deus é a razão da existência dele. O amor a Deus é o primeiro mandamento, o amor ao próximo é o segundo. Ele está muito feliz por conta daquilo que Deus é e tem feito na vida dele. E todas as outras coisas a gente pode perder, Deus não. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus. Todas as outras coisas nesta vida que a gente ama, a gente pode amar momentaneamente, elas podem ser perdidas. Deus não. A gente pode ter um emprego hoje. Imagine, eu amo ser pastor, mas dizer isso é a razão da minha existência? Não é a razão da minha existência. Não é a razão da minha existência. A razão da nossa existência é o nosso Deus. Porque Deus, ninguém pode tirar Deus de nós. Eles podem tirar o nosso trabalho, eles podem tirar a nossa família, podem tirar. Eles podem tirar a nossa saúde, mas eles não podem tirar a nossa fé. Por isso, se nós vivemos como Davi, colocando Deus como razão da nossa existência e sendo feliz com todas as coisas que Deus nos dá, mas vendo Deus nas coisas, em todas elas, amando as coisas porque Deus nos amou primeiro. Amando as coisas justamente porque Deus deu essas coisas a nós. Se vivermos assim, não entraremos em depressão profunda como os homens deste mundo entram, quando perdem o emprego, quando perdem algo.
Porque a razão da nossa existência não é o emprego, não é a família, é Deus. É Deus. Olha, eu estou pai, mas se os meus filhos, todos eles morrerem, eu não sou mais pai. Quer dizer, num certo sentido a gente nunca deixa de ser, né? Ainda que eles não estejam aqui mais. Mas na prática não estaria exercendo isso. Como pastor, prenderam Paulo. Por aquele momento ele não era pastor. Ele não era mais um pastor local. Não era. Aquilo foi retirado dele. Então, se nós colocamos Deus como razão da nossa existência, tudo pode ser tirado. Deus não. Por isso Davi começa com: eu te amo, ó Senhor. O Senhor é a razão da minha existência. É isso que nós devemos fazer. Se você viver assim, você nunca vai viver, sabe, num estado de depressão, de angústia profunda. A sua tristeza será momentânea porque é natural perder as coisas e ficar triste. Mas o crente, tendo Deus como sua razão, ainda que ele tenha perdido o filho como Davi, ele vai terminar os seus dias cantando como Davi terminou. Vamos agradecer a Deus? Vamos pedir perdão a Deus pelas vezes em que colocamos as pessoas, ou uma coisa, ou uma carreira, ou um hobby como razão da nossa existência? Às vezes eu ouço pessoas falando assim: eu fulano de tal, eu não posso viver sem ele, sem meu filho. Você pode viver sem o seu filho. Você pode viver sem a sua visão. Você pode viver sem a sua saúde. Você pode viver sem qualquer coisa. Você só não pode viver sem Deus, porque Ele é incorruptível e Ele é a razão da nossa existência. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome. Eu oro para que o nosso coração esteja em Ti. Eu oro para que possamos cumprir o mandamento, amar a Ti. Que mandamento justo. E a Tua palavra diz, Pai, que os mandamentos são para o nosso bem. Como de fato é para o nosso bem amar o Senhor em primeiro lugar. Como de fato é para o nosso bem amar a Ti. Porque tudo mais pode ser perdido, mas o Senhor não. Então amar o Senhor acima de tudo e de todos é garantia de que teremos uma vida plena. Ó Deus, que nenhuma das coisas boas que o Senhor tem nos dado se transforme em um ídolo. Nem nossa família, nem nossa carreira, nem o dinheiro. Todas essas coisas são uma bênção na perspectiva correta de que elas são coisas, de que elas não são a razão da nossa existência, de que elas são boas porque o Senhor nos deu. E é o Senhor quem ilumina todas essas coisas e faz com que elas brilhem diante de nós. Mas sem o Senhor, os filhos perdem a graça. Sem o Senhor, o dinheiro perde a graça. Sem o Senhor, tudo perde a graça. Dá-nos um coração correto para não transformarmos as coisas em um ídolo, e nem mesmo as pessoas em um ídolo. Que o Senhor seja a razão da nossa existência. Nós oramos a Ti, Te adoramos, Pai. E eu peço perdão, juntamente com meus irmãos e pessoas que me acompanham. Aqueles que têm feito de tantas coisas o seu ídolo. Ó Deus, leve-os ao genuíno arrependimento, para que eles possam ter uma vida plena diante do Senhor. Que eles possam cumprir o primeiro grande mandamento, que é acima de todos os outros: amar o Senhor. Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que há em nós. Ajude-nos, ó Pai, a cumprir este mandamento, para a Tua glória e para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.